Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Até aqui a leitura, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado porque o Senhor cuida de nós por meio dela. As tuas palavras nos orientam, nos confortam, nos educam, nos exortam e também nos ajuda a prestar atenção naquilo que nós realmente precisamos dar atenção. Eu quero pedir que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos ajude a crescermos como igreja e como pessoas e no trato também de uns para com os outros. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã por meio desta palavra. Esta é a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Esse salmo, ele nos revela o quanto as pessoas, ou nós, somos importantes para Deus. As pessoas e não as coisas são importantes para o Senhor. Logo, nós também temos que nos preocupar com isso. Às vezes nós fazemos ao contrário, às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas e esquecemos das pessoas. E nesse salmo, o servo de Deus revela que Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que está empenhado em sustentar todo mundo, esse mesmo Deus, que é poderoso, conhece a cada pessoa que existe no mundo. Deus, ele está em volta de cada pessoa, e com o seu próprio poder, ele protege cada pessoa. E vale a pena, irmãos, nós considerarmos a mensagem desse salmo de uma perspectiva, principalmente, quando nós estamos interessados em resgatarmos o valor do amor e do relacionamento na vida da igreja. Quando a igreja ama pessoas, ela cresce para dentro, mas também ela cresce para fora. Porque o que é importante são as coisas em detrimento das pessoas. Sim? Acho que não. O que é importante são as pessoas em detrimento das coisas. Sabe que hoje nós vivemos numa geração de produtos ou de coisas, vamos dizer assim, descartáveis. Você já parou para pensar nos aparelhos eletrônicos, os eletrodomésticos, ferro elétrico, liquidificador, ventilador, celular, air fry, tudo que você tem na sua casa, você hoje estragou, quase você não manda consertar mais. O que você faz? Você pega, joga fora e compra outro, né? Essa semana aconteceu isso comigo lá em casa. Pifou o chuveiro, e eu fui lá tirar o chuveiro e tentar arrumar o chuveiro e não deu certo. E daí a Vânia falou: não vamos tentar arrumar, vamos pegar outro, vamos comprar outro. Aí ela saiu e comprou outro. Não arrumamos o chuveiro, ainda que pudesse ser arrumado, mas como tudo ou quase tudo é descartável, quebrou, estragou, joga fora e compra outro. Já parou a perceber isso, irmãos? Que muito daquilo que a gente possui é descartável.
Eu lembro do primeiro celular do meu pai. Eu até trouxe uma foto. Primeiro celular do meu pai. Um Motorola preto, que pendurado na cintura, dava para ser enxergue a alguns metros de distância. E as pessoas que compravam esse celular, colocavam aqui na cintura, botava a blusa por cima e saía desfilando com aquele negócio aqui, né? Para todo mundo ver que ele tinha um celular pendurado na cintura. Mas era um celular. Pouco tempo, eu tive lá na minha mãe, quando ela morava em Santos ainda, hoje ela mora aqui em São Sebastião do Paraíso. Meu pai já é falecido, e eu comecei a mexer em umas coisas que ele deixou no guarda-roupa. E para minha surpresa, o que eu achei? O tijolo. E eu olhei aquele celular assim, eu lembrei logicamente do meu pai, como ele se orgulhava com aquilo. E eu nem quis aquele negócio. É só lembrança, né? Eu peguei o celular, falei para minha mãe, a senhora quer isso? Ela, não, minha irmã, quer levar de lembrança? Também não. Então, pega esse tijolo e arrancamos a bateria para descartar num lugar que ainda estava com a bateria lá, que você puxava assim, saía, e jogamos fora. Descartável, só ficou uma lembrança, não serviu para nada. Tudo foi mudando na questão do celular, até chegar no que você tem hoje aí na sua mão. Você tira foto com um pixel lá em cima, tudo fácil, né? Agora, cada dia que passa, se tornando mais compacto, a tecnologia, cada dia que passa, se desenvolvendo mais, vai passando o tempo, até esse que você tem aí, daqui a pouco se torna descartável, você não quer mais, você pega e joga fora, né? Principalmente quando você vai vendo o número dos celulares se desenvolvendo, iPhone 2, 3, 6, 8, 14, 16, eu sei lá se está no 16, mas o fato é que, qual que está, irmão? No 15, é que o 13 já não serve mais para muitos, é descartável, e aí a pessoa quer jogar fora. Lembra dos computadores, irmãos? Meu Deus, eu trabalhei com computador na época do DOS, é do seu tempo? É do seu tempo, Aldenir? MS-DOS. Eu trabalhei com aquele computador. Eu lembro da televisão que nós tínhamos quando eu morava num bairro chamado Jardim Casqueiro, na cidade de Cubatão. Quando meu pai trabalhava na rede ferroviária, nós tínhamos uma televisão. A televisão, para assistir meio-dia, você tinha que ligar às 7. É ou não é? Apertava o botão porque ela era válvula. Você apertava o botão, ela fazia tum, e ia ligando, você tinha que esperar passar o tempo todo para assistir essa televisão. Acabou, se descartou, isso não existe mais. Tudo está mais novo, recente, mas se troca, né? Tudo vai se trocando. Sabe que a revista Veja publicou que o lixo doméstico que o povo do chamado primeiro mundo joga fora, daria para muita gente do terceiro mundo construir uma casa. Tal o volume das coisas descartáveis. Um dia, não lembro bem com quem, eu estava falando com uma pessoa que foi lá para os Estados Unidos, e ela estava com um negócio na mão, um negócio eletrodoméstico, não sei muito bem o que era, e eu falei, nossa, que negócio legal. Aí ela falou assim, eu peguei no lixo. Eu falei, da onde? Ele falou, lá nos Estados Unidos. E estava novo, novo, mas foi descartável. Jogaram fora, não servia mais. O problema, irmãos, o problema maior é que esse conceito de coisas descartáveis tem afetado o relacionamento com as pessoas. Esse conceito nos leva, ou leva muitas pessoas a entenderem que, como os objetos são descartáveis, as pessoas também devem ser. E não é assim. Pessoas não são descartáveis. Para Deus, o valor das coisas não se compara ao valor das pessoas. Pergunta, por qual motivo
Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz? Para salvar o seu carro, a sua casa, para salvar o quê? Para salvar quem? Pessoas. Deus se importa com pessoas. Qual era o alvo, irmãos, do amor de Cristo? As pessoas. Quando o salmista escreve o Salmo 139, ele fala como que Deus tratava dele, como Deus olhava para a sua pessoa. E é assim que Deus olha para as pessoas, Deus se importa com elas, Deus protege, Deus quer salvar as pessoas. Logo, qual que deve ser a nossa atitude, irmãos? Pessoas em primeiro lugar. Pessoas em primeiro lugar. Então, o que nós aprendemos nesse salmo? Em primeiro, é que Deus ama e se importa com as pessoas. E nesse salmo, nós ficamos sabendo que Deus faz questão de nos examinar. De que maneira, irmãos? A fundo. Diz o salmista que o Senhor sonda o nosso coração. Deus faz questão de conhecer tudo a nosso respeito. E isso, irmãos, me traz uma segurança muito grande. Saber que Deus está se importando comigo como pessoa e se importando com cada necessidade que eu enfrento, me ajuda a caminhar melhor na vida. Saber que a meu respeito Deus se importa e Ele conhece tudo sobre mim. E Ele faz questão de, além de se importar, estar à nossa volta, como a sombra à tua direita. Está nos protegendo de todos os lados. Mas não é qualquer proteção. Não é uma proteção qualquer. O salmista diz que Deus nos protege com o seu poder. A pergunta é: por que Deus decidiu fazer isso? Porque somos pessoas e as pessoas, elas são amadas pelo Senhor. Agora, o que isso tem a ver conosco? Existe o mandamento na palavra de Deus que diz: amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Descartar objetos, irmãos, talvez seja interessante e até econômico, né? Você não vai ficar ali arrumando e perdendo um tempo. Mas pessoas, elas são diferentes, elas não são descartáveis. É que a nossa máquina funciona de uma forma com os objetos e ela precisa funcionar de uma outra forma com as pessoas. E quando eu leio o Salmo 139, nós vemos aqui que nós temos o reconhecimento de Deus, o amor de Deus em nosso favor, o carinho de Deus para conosco e o cuidado de Deus todos os dias para com a nossa vida. Então, Deus se importa com pessoas. Deus não descarta a sua vida. Deus está preocupado com você e olhando para nós em todos os momentos e protegendo as nossas vidas em todo o tempo. E Deus quer salvar aqueles que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele se importa com pessoas. E as pessoas, irmãos, elas são estimuladas pelo reconhecimento, sim ou não? Quando a pessoa te elogia, como é que você fica? Vai lá em cima, né? Você gosta daquilo. Quando você se relaciona com uma pessoa e tem um bom trato com ela, essa pessoa é estimulada pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado que recebem. Existe uma palavra aí muito importante que envolve relacionamentos, que é a palavra vínculo. Sabe o que significa vínculo? É a forma que eu me relaciono com você. O vínculo que nós criamos, ele é muito importante. Aquilo que nós estabelecemos nos relacionamentos é muito importante para a vida no lar,
para a vida de amizade e para a vida na igreja e para o nosso relacionamento com Deus também. Mas é bom nós sabermos que Deus, Ele não só ama as pessoas, se importa com elas, mas Deus, Ele nos ensina a lidarmos com as pessoas. E lidar com pessoas não é fácil, né? Nós que nos envolvemos e trabalhamos com pessoas, sabe que é um segredo, que é um desafio. Pessoas são diferentes, pessoas agem, né, em momentos diferentes, de formas diferentes. Então, lidar com pessoas, irmãos, é um desafio, mas Deus, Ele nos mostra como você pode lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Mas antes da gente olhar aqui a forma correta de nós lidarmos com as pessoas, vamos ver alguns pontos importantes aqui. Vamos ver o que Deus nos ensina. Primeiro, Deus não nos ensina a como não lidarmos com as pessoas. Então Deus diz assim: olha, não haja com o próximo dessa forma. Não faz assim porque não é bom, não vai dar certo. E nós temos exemplos. Sarai, que era a mulher de Abraão, ela tinha uma secretária em casa. Você lembra quem era a secretária de Sarai? Era Agar. Essa palavra secretária, para mim, até um tempo foi nova. Porque quando eu era menino, eu ouvia minha mãe dizer, e as pessoas ao redor dizer, que era uma empregada no lar, né? Depois eu comecei a ouvir esse termo secretária. Mas é até interessante. Eu acho que cabe bem para aquela que trabalha e ajuda a outra pessoa no lar. Ela auxilia nos afazeres do lar. Agar fazia isso. Agar, ela era egípcia e ela conhecia muito bem o lar de Sara, mesmo sendo uma pessoa com outras características. Ela sabia aonde estavam os panos de limpeza, ela sabia como deveria limpar os vidros, ela sabia como varrer e passar os panos para deixar o piso da casa de Abraão e Sara bem limpinhos. Ela sabia, irmãos, tudo isso. Por quê? Porque o tempo que Sarai viveu trabalhando no CNPJ ou na firma de Sarai, Companhia Limitada, foram mais que 10 anos. Então ela sabia de tudo, e ela fazia tudo com capricho. Pensa bem. Mas depois desse tempo, ela é tratada como um calçado pela Sara, cuja sola se desgastou durante o tempo e só serve para dar dor no joelho e ser descartado. O sapato acontece isso, né? Você gasta a sola, chega um tempo, se você usar muito, porque ele comeu para dentro ou para fora, e te dá dor no joelho. Chegou um tempo que Agar foi tratada por Sarai assim. Trabalhou tanto tempo, foi usada por tanto tempo, mas chegou um tempo que não serviu mais. E isso trouxe para aquela mulher amargura, desgosto, tomaram conta do coração dela. Mas o Senhor é tão bom, irmãos. Ele se preocupa tanto com as pessoas, que Deus decide confortar o coração de Agar, mandando um anjo para falar com ela, para tratar dela no momento que ela mais precisava. Um outro exemplo é quando Jesus falou de Lázaro, um mendigo que era tão doente e que estava com o corpo tão ferido, revestido de chagas. Comentaristas dizem que o mendigo, ele cheirava tão mal, o odor era tão forte, que incomodava alguém que chegava perto dele. E que esse mendigo, ele ficava de escanteio, perto da casa de um homem rico, procurando algo ali para se confortar, seja espiritualmente, fisicamente. Mas os tradutores das Bíblias que nós temos, irmãos, dizem que Lázaro jazia à porta do rico. Você que leu essa passagem, você vai lembrar disso. Lázaro jazia à porta do rico. Mas
aqui entre nós, essa expressão suaviza a condição do mendigo, porque o sentido da palavra, irmãos, quando diz que Lázaro estava ali, à porta do rico, é que Lázaro foi jogado. A ideia da palavra aqui, irmãos, é justamente que Lázaro foi descartado à porta. E que alguém passava todos os dias e via aquele homem e não dava nada ali para ele. Não se trata as pessoas assim. Pessoas, independentemente da forma que estão, ou da classe social que possuem, ou independente do que enfrentam no corpo, elas não podem ser descartadas por nós. Não podem, irmãos. Um outro personagem bíblico que foi descartado, esse você vai lembrar muito bem, foi o José, no Egito. Lembra da história? José era o adolescente sonhador. De repente, o José começa a ter uma porção de sonhos. E uns sonhos assim, até um tanto esquisito, né, irmãos? Um sonho que a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. E o José, ele cisma de contar esse sonho para os seus irmãos. Ele chega lá para os seus irmãos e diz assim: olha, eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte: eu sonhei que a lua e as estrelas se dobram diante de mim. Os irmãos, não, está delirando, tomou algum gardenal aí, não está bem da cabeça. Que sonho doido é esse? E daí, o que acontece com os irmãos de José? Eles começam a ter ciúmes. E como que Deus fala com ele dessa forma e não fala conosco? Esse negócio de lua, estrela se curvar diante dele, não está muito bom essa história não. E eles começam a ter ciúmes, a tal ponto, irmãos, que eles, e a gente está falando aqui de pessoas dentro da mesma casa, viviam juntos todos os dias. Eles começam a ter ciúmes, tramam uma emboscada, capturam José, e a história você já sabe, jogam o José aonde? Numa cova. Sabe qual que é a ideia? Descartaram o irmão, como se descarta um aparelho de telefone, ou qualquer outra coisa. Agora você imagine, irmãos, como é difícil para uma pessoa ser tratada com desprezo. Você já foi desprezado? Já? Algo em comum nesses exemplos de desprezo, irmãos, ou nesses exemplos aqui que a gente viu, é o desprezo. O desprezo é sentimento de repulsa, ser ignorado e quebrar os vínculos mais próximos. Desprezo é não querer se relacionar com outra pessoa e se manter separado, sem um objetivo ideal, mas é por conta de um pecado do coração. Isso é desprezo. A dor de alguém ignorado é muito grande, irmãos. Antes eu me importava muito com isso, e eu sentia muito quando alguém me ignorava, sabe? E antes eu pensava, eu não gostava, irmãos. Hoje não. Hoje Deus já me ensinou muita coisa, né? E antes a pessoa, se me desprezasse em uma determinada situação, por qualquer motivo, eu chorava, eu ficava pensando, por que aquela pessoa faz isso e não sei o quê, e eu não sou assim, mas ela me trata assim. Hoje não, hoje Deus já trabalhou no meu coração, e eu sei como lidar com isso. Mas você que passou por isso, você sabe o que é ser desprezado. O que é ser descartado, ou seja, pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos, ou por irmãos da igreja, ou pelo pastor da igreja, ou por qualquer outro motivo. Isso dói. Isso dói.
E eu tenho visto, irmãos, exemplos negativos de como nós não lidarmos com as pessoas. E aqui nós citei 3 para você, tem mais na Bíblia. Não haja como a Sara agiu com Agar. Depois de tanto tempo, serviu, usou e depois jogou fora. Não haja como o mendigo que foi descartado. Não descarte as pessoas. Elas precisam de Deus, precisam de Cristo, precisam de nós. Não hajam como os irmãos de José, não sejam tomados de ciúmes, de vanglória, achando que é melhor do que o outro. Não haja. Isso não agrada ao Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso não agrada ao Senhor. Como não lidarmos com as pessoas? 3 exemplos aqui para nós não fazermos. Agora, Deus nos mostra como lidarmos com as pessoas. Existe uma maneira correta, ou maneiras corretas. Vamos olhar um texto que está em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 42, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe o que acontece aqui? Jesus caminha para Jerusalém, e junto com ele está uma multidão. Seus discípulos e centenas de fiéis acompanham sua caminhada. No caminho, Jesus e sua comitiva passam por um cego que está nas margens da estrada, suplicando-lhe uma moeda. Com a mão em formato de concha e com a palma para cima, ele espera em vão que alguém o ajude. As pessoas não só ignoram seu pedido, as pessoas pedem para ele ter cuidado. Tenha cuidado, não faça isso, para que ele não incomode os outros. E olha, não incomode até mesmo o Messias. Ao perceber quem estava passando por perto, em um ato de desespero, o cego de Jericó resolve com todas as suas forças fazer o pedido que mudaria para sempre a sua vida. Aquele pedido, irmãos, e a resposta para aquele pedido iria mudar de uma vez por todas a vida daquele homem. A frase proferida em plenos pulmões foi a seguinte: Jesus, por favor, me cure, tem misericórdia, tem piedade de mim. Incapacitado, sem perspectiva, Bartimeu, o cego, grita cada vez mais alto, sua garganta está estourando de tanto gritar. E Jesus ouve seus gritos desesperados. A multidão, que antes procurava interromper e calar o cego de Jericó, agora faz ao contrário. Anima, pega o cego e leva para perto de Jesus. Agora, cara a cara, Jesus está
com Bartimeu. Ele olha no olho de Jesus, Jesus encara para aqueles olhos que não via nada, mas havia um encarar ali. E continua até que Jesus age em seu favor. Bartimeu continua clamando até que Jesus age em seu favor, mas só que agora frente a frente. E Jesus, ele ouve Bartimeu. Bartimeu se desfaz do manto que tampava a sua vida, seus olhos, e Bartimeu ouve a pergunta que ele tanto queria ouvir: o que queres que eu te faça? Se você estivesse diante de Jesus, e Jesus te desse a oportunidade de dizer assim: fulano, o que queres que eu te faça? O que você pediria? O Bartimeu só pediu uma coisa: quero que o Senhor me ajude a ver. O diálogo entre os dois era direto, sem ninguém interromper. A resposta do cego de Jericó era aquela que ele havia sonhado durante quase toda a sua vida: mestre, eu quero ver de novo. Jesus então olha profundamente para o rosto de Bartimeu, fita os seus olhos nele e simplesmente traz a cura tão sonhada pelo cego. E aqui, Jesus não precisou colocar nem a mão. Nada disso. Ele apenas o curou. Finalmente, depois de muito sofrimento, ele tinha de volta a sua visão. Mais do que voltar a enxergar, ele tinha agora o retorno do controle da sua vida. Quando ninguém lhe dava a mínima importância, quando todos o repreendiam para não clamar, quando todos não lhes dispensavam compaixão, Jesus parou para atendê-lo, conversou com ele, abençoou. Jesus criou um vínculo com Bartimeu, se conectou com ele, deu a atenção que ele tanto precisava. Como nós devemos tratar as pessoas? Dando importância para elas, agindo com compaixão, conversando com elas, se conectando com as pessoas. Jesus nem sequer despreza as condições físicas, sociais ou financeiras. Como nós devemos tratar as pessoas? Não importa o seu físico, Jesus a ama. Não importa a sua condição social, Jesus a ama. E não importa se tem muito dinheiro ou pouco, Jesus ama do mesmo jeito. Meus irmãos, irmãs, à luz desse texto que nós lemos, e também do Salmo 139, o Senhor se dedica em examinar e conhecer as pessoas. O salmista diz que tu me sondas e me conheces. Conhece quando eu me deito e conhece quando eu levanto. O Senhor até sabe quando as coisas lá em casa não estão muito bem. E a Bíblia diz que Deus está em volta das pessoas, por todos os lados, amando, protegendo as pessoas com o seu poder. Todas as pessoas, irmãos, independentemente de quem são, posição, funções que assumem, condições familiares, cor da pele, Jesus as ama incondicionalmente e se importa com elas. Então, no nosso próximo, pessoa que está ao seu lado, de forma nenhuma pode ser descartado. Nosso próximo precisa ser considerado.
Uma das questões, ou uma das ações mais importantes que nós precisamos ter na vida, irmãos, é criar pontes com as pessoas. Criar pontes. Assim como Jesus fez, o que Jesus fez com as pessoas que ele pregava? As pregações de Jesus eram impactantes, sim ou não? Vocês acham que eram? Mas por quê? Porque ele criava pontes. Ele sabia para quem ele falava. Ele sabia o assunto que tinha que tratar. Quando Jesus lida com a mulher no poço, Jesus ele cria uma ponte com ela, um vínculo. Quando Jesus lida com Bartimeu, ele cria uma ponte com Bartimeu. As pessoas não são descartáveis, você precisa criar ponte para alcançá-las. Cria a ponte com o dono do bar, com o dono da padaria, cria a ponte com o mendigo que está levando um carrinho na rua, cria a ponte com o cara que vende pano de chão ali na esquina da rua. É preciso criar pontes. Então, eu quero te dar aqui 5 passos, só vou citar, não vou pregar sobre eles, que irão te ajudar a criar pontes com as pessoas. Primeiro, ame as pessoas até se perguntar por quê. Você já parou para pensar nisso? Por que eu devo amar essa pessoa? O que envolve isso? Segundo, prove seu ofício antes de pedir alguma coisa. Então quem é você? O que está passando? O que precisa? Terceiro, faça mais perguntas do que elas. Sabe que esse negócio de fazer pergunta para as pessoas é muito legal. Você faz perguntas e você vai conseguindo entrar na vida da pessoa. E a pessoa vai te respondendo e você vai começando a entender, ela está passando por isso. Ela tem um filho assim. Então faça mais perguntas do que elas. Quarto, encontre pontos de conexão e partilhas de interesse. Percebe o que a pessoa está falando, algo ali, algo inusitado, algo importante, e você pega aquilo e cria um relacionamento em torno do interesse daquela pessoa, do que é importante para ela. E quinto, aproxime-se. Aproxime-se. Não tem como criar ponte longe das pessoas. Queridos irmãos, as pessoas não são descartáveis. Deus fala de forma confortadora que Ele veio para curar os quebrantados de coração. Talvez, não sei você, talvez você esteja se sentindo como descartável, usado, desprezado, desprezada, jogado fora, jogada fora. Talvez você está vivendo amargurado, parou de sorrir, porque há feridas de desprezo, de rejeição, estão abertas. Eu quero que você saiba o seguinte, que o Senhor Deus, aquele que te fez, te diz assim: filho, filha, você é meu, você é minha, eu te examino, eu te conheço, eu te guardo, eu te protejo com o meu poder. Para mim, por mais que as pessoas não te entendam, ou acham que você é descartável, para mim, você é importante demais. Jesus não está voltando ainda. Então, irmãos, lembra disso, que o nosso Deus, Ele é poderoso para curar o nosso coração, tratar de nós. O salmista Davi escreveu sobre isso quando ele disse que o Senhor cura os quebrantados de coração, liga-lhes a ferida, cura suas dores, suas angústias. Grande é o nosso Senhor, grande é o seu poder, o seu entendimento é infinito. Ele eleva os humildes, os que foram rebaixados e desprezados, jogados numa cova, o Senhor os resgata. Sabe qual que é a maior demonstração de que Deus se preocupa com as pessoas? É o Evangelho, que Jesus morreu na cruz para salvar. A maior demonstração de que Deus se preocupa com você e comigo é que Ele nos salvou por meio da cruz de Cristo. Jesus morreu para nos salvar, irmãos, mas Jesus morreu para estabelecer o vínculo
que foi rompido entre Deus e os homens devido ao pecado. Você lembra disso? Sim ou não? E devido a este rompimento, todo homem caminha para a perdição eterna. Jesus é a ponte que conecta o homem com Deus. E nós, uns com os outros, através do seu sangue, na família de Deus, nos conectamos uns com os outros. Deus diz, o mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. E que essa mensagem, irmãos, nos estimule a olhar para o outro com os olhos de Deus. Faça a pergunta: como que Deus enxerga essa pessoa? Pelo menos, olhando daqui, todos já receberam Jesus como Salvador. Mas o apelo, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, é que Jesus, Ele te ama, Ele se importou tanto com você, Ele ama você como pessoa, por isso que morreu na cruz para te salvar. Então Ele te acompanha, Ele está à sua direita, Ele se preocupa com você. Você precisa saber disso. E diante disso, a única decisão importante é entregar a vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele se importa com você, e você precisa se importar com o que Ele fez na cruz do Calvário. E nós, que Deus nos ajude, irmãos, a usarmos o exemplo de Jesus, para nos falarmos, para nos conectarmos com as pessoas. Conexão, amor, compaixão para com as pessoas fazem a diferença. Sabe que a pregação da palavra é importante, ela tem lugar nos púlpitos da igreja, mas não substitui relacionamentos. Relacionamento é um ponto principal da vida da igreja. Se existir relacionamentos, se houver pessoas, e nós aprendendo a lidar com elas, a igreja tende a crescer, né? E a pregação apoiando tudo isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos isso e amarmos as pessoas cada dia mais e mais. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.